Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou o seu assistente virtual, e irei apresentar o comentário da lição desta semana, com o título Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. Revista, primeiro trimestre de 2025, classe Adolescentes. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, irmão João Paulo Mendes. Este é o momento ideal para você inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para receber nossos conteúdos. Postamos as aulas preparatórias da classe dos adolescentes e adultos toda semana, também vídeos curtos de perguntas e leituras relacionadas com as aulas. Participe! Quando você se inscreve em nosso canal, passa a fazer parte da nossa corrente de oração e também da nossa classe preparatória. A leitura bíblica da aula desta semana será realizada em Gênesis, capítulo 25, versos 19 a 34. A mensagem: os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Objetivos da aula da classe dos adolescentes. 1. Ensinar a história de Esaú e Jacó. 2. Mostrar que não podemos desprezar as bênçãos de Deus, como Esaú desprezou sua primogenitura. 3. Explicar que Jacó foi escolhido por Deus para herdar as promessas feitas a Abraão. Vamos descobrir. Sara teve um filho, Isaque. Já Rebeca teve dois, Esaú e Jacó. Apesar de gêmeos, os filhos de Isaque e Rebeca eram bem diferentes. As diferenças não eram apenas físicas, elas eram notórias também em suas escolhas. Além disso, havia preferência por parte dos pais. A mãe preferia Jacó, já o pai preferia Esaú. Essa família com 4 pessoas e muitas histórias é o tema da presente lição. Você conhece essa história? Primeiro ponto, a história de Esaú e Jacó. Assunto 1. Os gêmeos que lutavam no ventre. Rebeca, curada da esterilidade, depois da oração insistente de seu esposo, Isaque, estava grávida de gêmeos. Na barriga dela, os filhos lutavam um com o outro. Ela não sabia, mas a luta do ventre já era um indicativo do que aconteceria com os irmãos. Vejamos, Gênesis, capítulo 25, versos 21 e 22. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. A bênção foi dobrada na vida do casal Isaque e Rebeca. A mãe estava grávida de gêmeos. É preciso destacar que os filhos são uma bênção de Deus, é um presente do poder do Senhor na vida dos casais. É triste quando algumas pessoas pensam diferente. Vejamos, Salmo, capítulo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Assunto 2. O nascimento dos filhos de Isaque. Deus falou a Rebeca que do seu ventre saíram 2 nações, 2 povos. O filho primogênito foi chamado Esaú e o outro, Jacó. O nascimento deles era motivo de alegria para Isaque, pois o nascimento de gêmeos era fruto da cura maravilhosa de Rebeca. Vejamos, Gênesis, capítulo 25, versos 23 a 26. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Vemos claramente nessa história que o Senhor cumpre suas promessas. Promessa que havia sido feita a Abraão, ainda tem a sua continuidade percorrendo o caminho da providência divina para acontecer. Vejamos, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Assunto 3. Gêmeos, porém diferentes. Esaú e Jacó eram gêmeos. Ainda assim, eram muito diferentes. Esaú gostava do campo, tinha prazer em ter contato com a natureza, tornou-se um habilidoso caçador. Ele tinha armas de caça e certamente sabia fazer armadilhas para capturar suas presas. Era o mais amado por Isaque. Jacó, por outro lado, gostava do sossego do lar, ficava em casa, perto da mãe e dos empregados. Ele era o preferido de Rebeca. Vejamos, Gênesis, capítulo 25, versos 27 e 28. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo,
mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Vemos uma história parecida sobre as diferenças entre os irmãos, no início da jornada da criação da humanidade com Abel e Caim. Os conflitos entre os irmãos é normal dentro de uma família, a disputa por atenção é normal, mas os pais devem ficar atentos para isso não se tornar uma raiz de amargura. Na história de Abel e Caim, acabou em homicídio. Vejamos, Gênesis, capítulo 4, versos 1 a 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Segundo ponto, os conflitos entre os irmãos. Assunto 1. A venda da primogenitura. Certo dia, Esaú saiu para o campo. Demorou muito em suas atividades e voltou cansado e com muita fome. Jacó estava cozinhando algo. O irmão faminto pediu comida. Jacó concordou em dar o alimento, mas propôs um acordo. Ele daria um prato de comida e Esaú deveria ceder seus direitos de filho primogênito. A proposta foi aceita. O filho primogênito de Isaque priorizou seu desejo imediato e, sem pensar duas vezes, fez um compromisso e entregou seus direitos a Jacó. Vejamos, Gênesis, capítulo 25, versos 29 a 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó era esperto, sabia que seu irmão, embora gêmeo, foi o primeiro a sair do ventre de sua mãe e por isso, teria o direito a mais da metade de todos os bens da família, quando seu pai viesse a falecer. Mesmo parecendo algo que não daria em nada, Jacó achou o momento certo para negociar com seu irmão, que por sua vez não deu a devida atenção ao caso e vendeu a sua primogenitura por um prazer momentâneo. Esaú não sabia que este acordo estava sendo firmado de forma espiritual, não era apenas uma formalidade legal. Esta passagem nos faz meditar que devemos tomar muito cuidado com os acordos e alianças que fazemos, podendo se transformar em armadilhas sem volta. Vejamos, Êxodo, capítulo 34, verso 12. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Assunto 2. Desprezando as coisas do Senhor. Naqueles dias, os direitos do filho mais velho eram maiores em relação aos outros filhos. Esaú, porém, desprezou essa bênção divina simplesmente porque estava com fome. Não haveria em sua casa outro item para comer? Esaú caiu em tentação. Os filhos de Deus são igualmente tentados a desprezar as coisas divinas em troca de coisas passageiras todos os dias. Vejamos, Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Assunto 3. A bênção tomada. Tempos depois, sendo Isaque já velho, chamou Esaú e fez um pedido e uma promessa. O patriarca queria comer um delicioso prato preparado pelo caçador Esaú, para em seguida abençoar seu filho mais velho. Vemos que ainda havia uma esperança para Esaú, se recebesse a bênção de seu pai, mas o que ele não sabia é que já estava vendido, a bênção não era mais dele, então não importava o que ele fizesse, não conseguiria mais reaver a sua bênção, o que aconteceu depois com as artimanhas de Rebeca e Jacó para enganar Isaque. Eram apenas as consequências da negligência do próprio Esaú em ter cedido à tentação. Em resumo, Rebeca escutou a conversa. Imediatamente, chamou Jacó e explicou o plano para enganar Isaque, que estava cego. Rebeca fez a refeição. Depois pegou a melhor roupa de Esaú para vestir Jacó. Para ficar perfeito o disfarce, cobriu as mãos e o pescoço de Jacó com pelo de animais, pois Esaú era peludo e o filho mais novo não. Jacó enganou o pai e recebeu a bênção no lugar de Esaú. Vejamos, Gênesis, capítulo 27,
versos 1 a 4. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Agora, Gênesis, capítulo 27, versos 5 a 13. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo, traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai, traze-mos. Também, Gênesis, capítulo 27, versos 15 e 16. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E vejamos, Gênesis, capítulo 27, versos 18 a 27. E foi ele a seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto, que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o. E disse, és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai, ora chega-te, e beija-me, filho meu. E chegou-se, e beijou-o, então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque o conteúdo está sendo significativo para você, por isso queremos lhe agradecer e pedir se é um novo espectador, inscreva-se em nosso canal, é só clicar, você não paga nada, mas passa a receber vários conteúdos relacionados à Escola Bíblica Dominical, também ative as notificações, dê o like no gostei e comente. Se tiver dúvidas, nós podemos te ajudar. Faça parte da nossa classe preparatória e também da nossa corrente de oração. Terceiro ponto, Deus escolheu Jacó. Assunto 1. A fuga do lar. Esaú, quando viu que perdeu sua bênção, planejou matar seu irmão. Jacó, o irmão enganador, ao ficar sabendo da fúria de Esaú, não teve outra opção, e fugiu de casa. Assim, seus pais enviaram o filho mais jovem para as terras de Labão, irmão de Rebeca. Jacó partiu sozinho e sem bens. Vejamos, Gênesis, capítulo 27, versos 41 a 44. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração, chegar-se uns dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe, eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Nós vemos que as consequências dos erros não foram só na vida de Esaú, mas o enganador também sofreu as consequências de seus atos pecaminosos. Jacó estava com sua vida em risco, sendo necessário fugir. Mas ainda veremos a providência divina na vida de Jacó, tendo que passar por muitas lutas para chegar onde Deus o quiser estar.
No caminho, passou a noite em um lugar sagrado. Ali, sonhou e Deus falou com ele, prometendo-lhe uma grande descendência e aquela terra. Vejamos, Gênesis, capítulo 28, versos 13 a 17. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e está à porta dos céus. Assunto 2. O enganador é enganado. Jacó chegou à terra de Labão. Lá, Deus o guiou até a casa de seus parentes. Ele viu sua prima Raquel, contou sua história e foi guiado até a casa da moça. Raquel era filha de Labão, irmão de Rebeca. Vejamos Gênesis, capítulo 29, versos 5, 6 e 12. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. O que Jacó conseguiu indo na casa de seu tio? O fugitivo ficou ali e começou a trabalhar para o tio. Também se apaixonou por sua prima Raquel. Para casar-se com Raquel, Jacó teve que trabalhar 7 anos para Labão, mas ao final desse período foi enganado. Ao invés de entregar Raquel, Labão fez Jacó se casar com Leia, sua filha mais velha. Ao perceber que foi enganado por Labão, Jacó ficou indignado. Ele fez um novo acordo com seu tio e se casou com Raquel, após uma semana, mas precisou trabalhar mais 7 anos por ela. Jacó morou por muitos anos junto de Labão. Ao longo do tempo, ele foi enganado várias vezes por seu tio. Como mencionamos, para Jacó chegar onde Deus o queria para estar na posição de receber tudo o que Deus havia prometido aos seus antepassados, ele passou muitas provas. O barro estava sendo amassado para ser um vaso novo. Assunto 3. Deus manda Jacó voltar. Jacó teve muitos filhos com suas esposas. Sua família cresceu. Depois de 20 anos, Deus disse a Jacó que deveria voltar para a terra de seus pais. E, assim, ele organizou sua família para seguir a rota que Deus estava estabelecendo. Sem saber o que aconteceria, Jacó creu e obedeceu. Vejamos, Gênesis, capítulo 31, verso 3. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Jacó estava pronto, mas ainda teria que enfrentar seu passado, seu irmão Esaú, mas agora era diferente, pois Jacó não enganava, mas vivia na dispensação de Deus, sendo guiado por Deus. Partimos para a leitura da conclusão desta lição da classe dos adolescentes. Apesar das tribulações no lar de Isaque e Rebeca, Deus preservou a família. Jacó colheu os frutos de seus enganos, ao sofrer 20 anos debaixo do domínio de Labão. Apesar disso, o Senhor abençoou a Jacó e o escolheu para dar continuidade à promessa feita a Abraão. Reveja todos os pontos comentados. Primeiro ponto: a história de Esaú e Jacó. Segundo ponto: os conflitos entre os irmãos. Terceiro ponto: Deus escolheu Jacó. Esperamos você na próxima aula. Lembre-se: quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.